A seguir, Hora da Notícia. Reforma trabalhista já está em vigor desde o último sábado. E a partir de hoje vamos realizar uma série de entrevistas sobre as novas regras. Nosso primeiro convidado é professor do curso de Direito da UPF, André Dornelles. A palestra Futuro Sustentável, que aconteceu aqui na universidade com o jornalista André Trigueiro, editor-chefe do programa Cidades e Soluções. Comercialização solidária e sustentabilidade. Grupos da região realizaram mais uma Fresol no final de semana. E ainda, hoje é o último dia de inscrições para o vestibular de verão da UPF. E a gente te mostra como está a preparação de alguns candidatos. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro, é Hora da Notícia. As gerações mudam muito rapidamente e se essa rapidez parece assustadora para algumas pessoas, por outro lado, demonstra uma alteração que ainda é sutil e vem ganhando força no cotidiano das famílias. Se você não sabe o que é, fique atento porque o mundo já mudou. Foi com essa mensagem, a partir de dados que comprovam principalmente uma mudança de atitude por parte das novas gerações, preocupadas cada vez mais com o planeta, que o jornalista André Trigueiro encerrou a Semana do Conhecimento na UPF. Foi na noite de sexta, no Centro de Eventos. A gente percebe uma nova cultura, novos valores, novos comportamentos, por parte de uma geração que não está dando muita bola para aquilo que sempre foi associado a status, prestígio e poder. Eles estão dizendo, não é bem assim não, eu não vou comprar ou engolir uma tese que alguém fabricou para me usar como esteio de uma ideologia que não é a minha. Isso está acontecendo. André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental. Ficou conhecido nacionalmente a partir da apresentação do programa Cidades e Soluções da Globo News, programa que é também editor-chefe. André foi convidado a participar do encerramento da Semana do Conhecimento na UPF porque é especialista em um tema que é de todos, a sustentabilidade. Com a quantidade de consumo que existe, como ter um futuro sustentável, André? As novas gerações, elas já estão, eu diria, se libertando do dogma do consumo como gerações anteriores vinham se tornando reféns. Por exemplo, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa e em alguns lugares do Brasil. Não é mais o primeiro e mais importante sonho de consumo da garotada, o automóvel, como já foi. A bicicleta passou a ganhar mais prestígio e importância. Com o programa Cidades e Soluções, André Trigueiro viajou para muitos países e conheceu diferentes realidades. A mudança de postura das novas gerações, segundo ele, está transformando pensamentos e ideologias. Esse apelo da publicidade para fomentar desejos insaciáveis de consumo ainda tem força, mas parece não ter a mesma capilaridade que já teve em alguns lugares do Brasil e do mundo. Portanto, me parece que a gente está construindo assim anticorpos em relação a essa sanha de consumo que deixa o planeta refém de uma pegada ecológica elevadíssima, posto que os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. A UPF conta com vários projetos de extensão, muitos voltados à sustentabilidade, com foco sempre na educação. São conceitos que propõem mudanças de comportamento, atitude, hábitos, por se entender que as práticas de 20, 30 anos não cabem mais. Nós temos uma política de responsabilidade social universitária que também procura fazer com que todas as nossas práticas sejam educadoras, sejam sustentáveis. E esse é o momento de uma injeção, né? De trazer uma pessoa de fora, uma pessoa que tem uma trajetória tão bacana quanto a dele, para nos incentivar e também dividir com a gente um pouco da sua caminhada, das suas pesquisas, desses 10 anos de Cidades e Soluções. Enfim, é um momento bastante especial para nós. Nesta mostra do conhecimento, mais de 1000 trabalhos foram inscritos. A maioria, cerca de 700, são da mostra de iniciação científica.
Encerrando a Semana do Conhecimento, que é tão importante na questão da pós-graduação, da pesquisa, da ciência. E da iniciação científica, né? E hoje também da iniciação júnior, lá hoje mesmo estávamos debatendo. Então a gente encerra mais essa semana, uma semana que movimenta a instituição, onde eles aprendem muito fortemente, aprendem também que se aprende muito fora das quatro paredes da sala de aula. Isso nos deixa muito contente e nada melhor que um tema de todos, né? Todos nós somos responsáveis por esse tema. Lição que a maior e mais rica cidade do país aprendeu à força. Quem não lembra da escassez de água em 2013? André Trigueiro alertou sobre os perigos de um colapso ambiental. Deixou a reflexão no ar, porque assim, parando para pensar, que importantes mudanças podem acontecer. Não se muda a cultura por decreto, por medida provisória. É melhor mudar pelo amor, é melhor mudar pela compreensão de que é inteligente fazer sem experimentar a crise. A gente não deve, por exemplo, na área da falta de água doce limpa, esperar uma grave estiagem e faltar água na torneira, como na cidade mais rica e populosa do Brasil, entre 2013 e 2015, que eles tomaram banho de volume morto, sentiram gosto de volume morto. São Paulo aprendeu à força a aproveitar, por exemplo, a água da chuva. Não precisa esperar o pior para estabelecer rotas inteligentes de uso sustentável dos recursos. Eu milito em favor da mudança de consciência em tempos de paz, porque esperar a guerra, esperar a disputa, esperar o conflito para mudar de comportamento não é legal. As novas regras da legislação trabalhista já estão em vigor desde o último sábado. E para entender um pouco mais das mudanças que passam a fazer parte das relações de trabalho a partir de agora, a UPF TV começa hoje uma série de entrevistas. O nosso primeiro convidado é especialista no assunto, o advogado André Dornelles, que é professor do curso de Direito aqui da UPF. Seja muito bem-vindo, professor, à UPF TV. Obrigado pelo convite. Quantos pontos foram alterados pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista, que entrou em vigor então no dia 11, ela sofreu mais de 200 alterações, mais de 200 pontos que foram alterados à CLT. Dentre eles estão jornadas de trabalho, possibilidade de acordo extrajudicial, homologação de acordo judicial, intervalos para almoço que foram reduzidos, a possibilidade de redução, entre outros vários pontos que foram modificados, né? Esses seriam os principais? Seriam os principais pontos da mudança, né? A gente sempre traz essa ideia de que a reforma trabalhista tem como bandeira a prevalência hoje do negociado sobre o legislado. Mas é importante a gente frisar que essa possibilidade da prevalência do negociado sobre o legislado, ela tem certas limitações, que estão no próprio corpo da CLT, lá no artigo 611. Estabelece o que é lícito eu negociar e o que é ilícito eu negociar. É importante frisar que a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ela estabelece o rol de direitos trabalhistas que a gente considera como direitos fundamentais. Esses direitos jamais poderão ser negociados, como fundo de garantia, aviso prévio, 13º salário, salário mínimo, adicional de hora extra, adicional noturno. São valores estabelecidos na Constituição Federal como direitos fundamentais que não poderão sofrer negociação. Agora, professor, o que terá mais impacto na relação entre trabalhadores e empregadores? Do meu ponto de vista, o maior impacto, como eu mencionei, é essa possibilidade de negociar as condições do contrato de trabalho. Obviamente, tomando por base os direitos constitucionais, tomando por base a própria reforma trabalhista. Mas há uma amplitude maior do poder de negociação entre empregado e empregador. Essa flexibilização possibilita hoje, por exemplo, eu negociar no banco de horas através de um acordo individual. Nessa questão da jornada de trabalho, o banco de horas, até então, era possível somente por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, o banco de horas ele pode ser feito por acordo individual, desde que a compensação seja até 6 meses. Também há a previsão de uma possibilidade de negociação tácita, negociação tácita do banco de horas mensal, que isso se enquadra naqueles exemplos de quando o empregado, por algum motivo, pelo trânsito, algum atraso, chega lá no emprego meia hora atrasado, ele vai poder compensar esse atraso dele com meia hora a mais de trabalho dentro de um mês, por um acordo simplesmente tácito. É uma forma de flexibilizar e, eu acho, desburocratizar um pouquinho a nossa CLT. A reforma
né, entrou em vigor neste sábado, então certo. Dia 11. E o que as empresas já podem fazer valer a partir de hoje? A gente sabe que para tudo ainda vai se levar um tempo, mas o que já dá para ser feito? Essa reforma também é bom entender que há modificação no direito material do trabalho e modificação no direito processual do trabalho. Nós temos regras de transição de uma lei antiga para uma lei nova, né? Então a gente diz o quê? A lei processual, ela passa a valer desde a entrada em vigor. Então a lei processual já está valendo. A lei do direito material também já está valendo, mas há umas regrinhas de transição que têm que ser observados pelo empregador e pelo empregado. Obviamente vai ser isso bem analisado pelo Poder Judiciário para ter uma ideia do que já vale. Mas eu dou como exemplo hoje, já está valendo a ideia daquela hora in itinere, que não se computa mais hoje o tempo de deslocamento do empregado casa-trabalho e vice-versa. Então isso já está valendo a partir da entrada em vigor da nova lei. Algum outro exemplo que a gente possa dar, que já possa estar valendo agora? Das regras do direito processual, né? O que mudou significativamente? Hoje, o trabalhador que entrar com uma ação trabalhista, ele vai ter custas, se ele for sucumbente, se ele perder um processo, vai ter custas de perícia, vai ter custas de honorários de sucumbência que vai pagar para o advogado da parte contrária se ele perder a ação ou se ele perder o objeto da perícia. Isso é um exemplo do que já está valendo hoje no direito do trabalho. Quais são os principais pontos que podem gerar dúvidas nos trabalhadores e também empregadores, que vale também a gente destacar? A nossa reforma trabalhista, ela traz dúvidas para quem milita na área do direito do trabalho, para advogados, para juízes, para membros do Ministério Público do Trabalho, membros do Ministério do Trabalho, enfim, todos que labutam nessa área trabalhista, em especial empregados e empregadores, né? A gente tem alguns pontos duvidosos, como trabalho intermitente, né? Ele está regulamentado pela nova lei trabalhista, mas ainda há algumas regras para esclarecer melhor essa forma de trabalho intermitente, né? Algumas questões que vão, creio eu, ser objeto de discussão, de repente, no STF, por uma eventual inconstitucionalidade, o trabalho da mulher gestante e atividades insalubres, né? Os limites da minha negociação sobre direitos trabalhistas até então aplicados à relação de trabalho, se esses direitos eu vou poder agora modificar através de um acordo coletivo de trabalho, sim ou não. Então são questões que nós temos que ter muita cautela, porque a lei recém entrou em vigor, é uma mudança muito significativa às relações de trabalho. Então, acho que é importante a gente observar com cautela e, aos poucos, ir se adequando a essa nova norma e, obviamente, aguardar um pouquinho a manifestação do Poder Judiciário nas novas ações trabalhistas, né? Tá certo, por isso que a gente segue durante toda a semana falando sobre o assunto. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado. E amanhã a gente vai conversar com um representante sindical para saber que análise os trabalhadores fazem da reforma trabalhista. O vestibular de verão da UPF acontece no próximo sábado e depois do intervalo a gente te mostra como está a preparação de alguns candidatos. Nós já voltamos. Orientar a população sobre a prevenção de arritmias cardíacas, morte súbita e diabetes. Essa foi a proposta da Feira de Saúde que aconteceu neste sábado. Entre as atividades, teve teste de colesterol, verificação de sinais vitais, pressão arterial e outros serviços. A feira aconteceu na Praça Antonino Xavier e a iniciativa foi do Hospital da Cidade, em parceria com a UPF. E você conhece o trabalho dos grupos de economia solidária aqui da nossa região? Neste final de semana teve um espaço de exposição, integração e comercialização dos produtos. Foi a Fressol. Artesanato, arte sustentável, agricultura familiar, produtos orgânicos. Tá, mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a economia solidária? O que é isso que tanto se falou em mais uma edição da Fressol, a feira regional que foca justamente nesse nicho. Um jeito de vender sem agredir o meio ambiente e com muito respeito ao produtor e ao consumidor. Eu tenho que fazer e ter produtos que tenham esta preocupação
em trazer um bem-estar, a qualidade de vida para os cidadãos. Além disso, na economia solidária é uma economia em que não há conflito entre gêneros. E isso é muito importante. Homens e mulheres convivem harmonicamente desenvolvendo uma economia, né? Então isto nos leva e nos motiva a nos reunirmos numa feira e apresentar à sociedade um produto que tem esse componente, que a gente passa o ano inteiro dialogando acerca da economia solidária, discutindo a respeito de não ser competitivo em termos da competição um com o outro, mas da colaboração, da solidariedade, da troca das informações, das ideias. Isto é fazer economia solidária. E economia envolve sim o comércio, mas um comércio justo, um comércio que é bom para quem produz, mas é bom também para o consumidor. Como de costume, o que não faltou na Fresol foi artesanato. Ele sempre chama atenção. A Aline, por exemplo, veio da cidade de Ipê, lá na Serra, para mostrar os objetos que faz a partir da madeira. Onde a gente aproveita tudo que encontra na natureza. Seja uma raiz de árvore que está lá no meio do mato, seja uma árvore caída em um rio, a gente coleta, trabalha, lixa, corta, faz todo esse processo e vai criando, né? Mostrar para o povo que não pode ser só meio MDF, né? E um comprensado. Pode sim, uma madeira maciça, lá bruta, se tornar um objeto lindo, um móvel útil. Também teve maquiagem orgânica e vegana, sem uso de produtos químicos e o principal, não faz teste em animais. Quando um produto ele é natural, ele permeia muito melhor, muito mais facilmente, ele é compatível com o natural, com a tua pele. Então essas maquiagens, elas não têm metais pesados na composição, que nos produtos, nos convencionais, nas maquiagens convencionais, a carga tóxica, ela é um fator de se pensar. E um dos grandes destaques dessa Fresol é o picolé de açaí. Né, Lígia? Fala um pouquinho mais sobre esse picolé, como é que funciona a produção dele, como é que é tudo isso? Oi, tudo bem? Então, a gente já tinha os picolés, né, os outros picolés das frutas nativas nas outras feiras. E esse ano a gente conseguiu introduzir, então, o açaí Jussara, que é da Mata Atlântica, o açaí, mais da região do litoral, e que a gente tem parceria com as entidades de lá, e a gente traz o açaí para cá, dentro da cadeia solidária das frutas nativas. E aí esse ano a gente trouxe açaí Jussara com banana, e o pessoal tá adorando. Economia solidária é isso, buscar pela sustentabilidade não só do meio ambiente, mas também por um consumo mais consciente. Isso aqui dá prazer de fazer, entendeu? Eu fico encantada de ver o trabalho depois de pronto, sabe? Que os tecidos, as cores, é muito interessante, né? E você coloca nas suas coisas o que você tem no coração, não é assim? Se tem cores vivas é porque você é feliz. E eu sou assim. Analisar os valores das cestas básicas dos municípios da nossa região. É a proposta de um projeto de extensão da UPF. E esse trabalho é feito todos os meses e informado à população das cidades. E a Universidade Aberta desta semana vai falar sobre esse projeto. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. Tem reprise também amanhã e quinta, às 8 da noite. Para marcar os 60 anos de criação das unidades acadêmicas que formam o IFCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, e a FAED, a Faculdade de Educação da UPF, foi realizado no último sábado no Palazzo Centro de Eventos, em Passo Fundo, um jantar comemorativo que contou com a participação de alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, funcionários e de pessoas que contribuíram com o IFCH e a FAED nestas 6 décadas. As unidades acadêmicas foram importantíssimas na criação da Fundação Universidade de Passo Fundo, através dos cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas. A semana começou com tempo seco e deve seguir assim nos próximos dias. A temperatura também deve subir e pode passar dos 30 graus. Veja só. Previsão de uma terça-feira com céu claro em Passo Fundo, poucas nuvens, bastante sol e temperaturas altas. Mínima de 15, máxima de 31 graus.
Na quarta-feira, feriado da Proclamação da República, dia de sol e calor em Passo Fundo. Mínima de 17, máxima de 33 graus. Segunda é dia de divulgar o resultado das competições do final de semana dos atletas apoiados aqui pela UPF. O ciclista Ismael Vanin Giasson foi campeão do Downhill do Vinho, em Bento Gonçalves. Já o atleta Thiago Pérez ficou com a 4ª colocação no primeiro circuito de corridas dos advogados do Rio Grande do Sul, região do Planalto. A competição aconteceu em Passo Fundo no domingo. E os judocas Ênia de Oliveira Pires e Daniel Paulo dos Passos da Silva conquistaram títulos na prova do Open de Gramado, na Serra Gaúcha. Ênia foi campeã na categoria peso pesado, sub-15, e Daniel foi campeão na categoria sub-21, 60 quilos. A segunda prova do Enem, realizada ontem em todo o país, teve 32% de abstenção, o que significa que mais de 2 milhões de candidatos não compareceram aos locais de prova. E a UPF recebeu os candidatos para a segunda fase aqui em Passo Fundo. Cerca de 4.000 pessoas circularam pelo campus 1 da universidade para realizar a última fase do Enem, que pelo primeiro ano aconteceu em 2 domingos. Ontem foram realizadas as provas de matemática e ciências da natureza e tiveram 4 horas e meia de duração. A época de vestibular é sempre de muita ansiedade. E se ela já é assim para alunos que ainda estão no ensino médio, imagine para quem concilia os estudos com o trabalho. A rotina fica bem pesada. E hoje a gente vai conhecer 2 dessas histórias. Veja só. Tantas horas em frente ao computador não foram por acaso. O Leonardo passou o ano todo assim, estudando pro Enem. A Priscila também. Eles são alunos do programa Tô Dentro, da Prefeitura aqui de Passo Fundo. É uma preparação para quem quer começar um curso na faculdade. Mas a única diferença entre o Leonardo e a Priscila dos outros alunos é que eles conciliam o estudo com trabalho. Eu trabalho inicialmente das 8 da manhã às 8 da noite. Eu tive a possibilidade, com a ajuda dos meus chefes, de eu sair um pouco mais cedo para ingressar na aula às 19 horas. Tudo começa com a prática de exercícios. Então, para colocar o corpo em alta, para saber que as coisas vão acontecer, toda manhã eu faço uma caminhada, um bom café da manhã super reforçado. Em seguida, eu já começo os meus estudos. A minha família é a base, eles são bem compreensivos. Eles aprenderam a lidar com a minha ausência e respeitam o meu tempo de estudo, que acaba se limitando só aos finais de semana, basicamente. Vida social, então? Não existe há 1 ano. As amigas fiquei devendo muitas jantas, muitos encontros, mas é por um bom motivo. Tudo isso resume um pouquinho de uma rotina bem pesada. O Leonardo, por exemplo, é assessor de imagem e passou o ano todo buscando conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Não é uma tarefa muito fácil, mas segundo ele, vale a pena. A gente foi acompanhar a sua preparação no segundo dia do Enem. Ele acordou bem cedo e aproveitou para dar mais uma revisada no conteúdo. Agora a gente está a 3 horas da prova do segundo dia do Enem. E até a gente chegar aqui, a ansiedade e a preparação foram muito grandes. Esse ritual que o Leonardo está fazendo agora, de organização da bolsa, é só uma parte bem pequenininha disso. É que o segredo é não só ter organização, como também muita disciplina. O jeito que o Leonardo encontrou para conciliar tudo isso foi traçar um método próprio. E isso não serve só para o Enem, não. Vale para todas as provas, incluindo aquele vestibular que todo aluno sonha em passar. O primeiro ponto que eu resolvi foi traçar um método de estudos, saber exatamente o que eu iria estudar, quando iria revisar e em qual momento revisaria outra vez. Então, com o auxílio de programas, de aplicativos na internet, eu tive um bom rendimento falando a respeito do conteúdo, e a respeito das práticas eu consegui também com a ajuda do programa Tô Dentro, que é da Universidade Popular, aqui da Prefeitura de Passo Fundo. A disciplina, ela normalmente tu sozinho ele é meio complicado, mas é possível. Existem hoje inúmeros métodos de estudo, técnicas que você utiliza que você pode fazer isso em casa. Na realidade, o estudar junto, ter outras pessoas com o mesmo objetivo, isso facilita.
E outra dica bacana é fazer exercícios, que também ajudam muito. Tu passar um assunto, tu falar a respeito de Revolução Industrial, tu falar a respeito de pré-história, ele fica contigo, mas ele vai ser retomado cada vez que você tem que colocar isso em prática através de uma questão que você vai ter que saber o que é certo, o que é errado, quais são as alternativas que te dá, você traduzir isso em conhecimento. Com o passar dos anos, as responsabilidades aumentam, né? Isso perde um pouco do período hábil de estudo que eu teria, mas o importante é seguir em frente, não desistir e acreditar que vai ser possível. E hoje é o último dia de inscrições para o vestibular de verão da UPF. A prova acontece no próximo sábado, dia 18 de novembro. São 58 opções de cursos e inúmeras bolsas e financiamentos. Outras informações no site vestibular.pf.br. O programa de hoje fica por aqui. Se você gostou das nossas reportagens, então pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Amanhã, ao 12h30, temos um novo encontro. Ótima semana para você e até lá!